Colossenses capítulo 3. Aliás, a carta de Paulo à igreja de Colossos, nessa terceira parte em específico, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 6, a sua estrutura é tratar sobre a ética, a busca espiritual, na caminhada cristã, dentro das suas adversidades, modelando dentro dessa ética e espiritualidade que o crente deve carregar consigo, o modelo de Cristo. É uma carta que, entre esses capítulos 3 e 4 até o verso 6, ela trata a respeito disso, mas eu quero que nós essa noite exponhamos aqui, eu quero expor a você apenas o trecho do capítulo 3, verso 15. Você pode deixar para ler ela de forma completa lá no seu lar, na sua casa. Então o apóstolo vem tratando de uma série de direcionamentos a essa igreja, e ele vai dizer no verso 15 que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações. Diga comigo, a paz de Cristo. Você sabe por que nós cristãos copiamos ali as saudações dos apóstolos, a exemplo do apóstolo Paulo, que a graça e a paz seja convosco. Graça e paz. Academia de discípulo. Que a graça que a paz de Cristo seja até porque aqui o apóstolo está tratando estritamente da paz, e é o meu tema com você essa noite. Então, que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz, que ela seja o governo. Essa paz, ela é uma bússola na nossa caminhada ética, comportamento, nível de espiritualidade, em se tratando de muitas decisões que, como cristãos, dentro de toda o olhar macro na vida do cristão, como pais, sacerdotes, sacerdotisas, mães, mulheres, esposas, né? Marido, esposa, avós, e por aí vai, uma série de exemplo, comportamento, ética, da qual nós precisamos caminhar, ser exemplo. O apóstolo vai dizer que esta paz, ela precisa governar, ela caminha junto com as tomadas de decisões que, como cristãos e como igreja, nós vamos, os desafios que vamos enfrentar e as decisões que vamos tomar. Então é um estilo de vida em que essa paz, o apóstolo vai trazer o termo de juiz ou árbitro, exatamente porque ele quer trazer com clareza para nós, que ela seja o governo. Então que a paz de Cristo governe em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver tal paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos por isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em vossos corações. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, Cristo, graças, louvores, exaltação a Deus Pai. Diga amém. Diga comigo paz. Acredito que você tenha ouvido alguma coisa a respeito deste tema já, você que estava na célula. Mas essa noite eu queria cooperar mais um pouco para que nós possamos, claro que não inteiramente, mas diluir mais um pouco a respeito deste assunto e seguir.
para os próximos. Amém? A palavra do Senhor afirma de muitas formas, mas inclusive no texto que nós acabamos de ler, que nós fomos chamados para viver a paz. O profeta Isaías tem um texto que ele cita como um crivo messiânico, lá no Isaías capítulo 9, verso 6, vocês sabem de cor, e um menino nos nasceu, lembra lá? Um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele é chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Perceba que o próprio versículo afirma que este tal governo, desse Senhor Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Deus é o garantidor de tal realidade. De que forma o profeta afirma? Aí no seu texto, Príncipe da Paz, o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Diga jamais terão fim. O governo dele, vivo messiânico, você sabe de quem o profeta estava falando. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este governo todo está sobre os seus ombros. A palavra do Senhor diz: jamais terá fim. Reinará ele com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos. O profeta inclusive apresenta a face do Deus de guerra. O Deus de guerra que não perde uma batalha, não vai perder essa. Isso Deus o Pai garante, propositou no Filho, que Ele é Senhor dos Senhores. Sobre os ombros do Filho está tal poderoso governo. E quem vai dizer que não? Cadê o principado, a potestade, a milíades de demônios que vão se contrapor contra tal realidade? O profeta vai dizer: o Senhor dos exércitos, o Deus de guerra, garantirá tal feito. Tudo para que eu e você vivamos a paz da qual nós fomos predestinados, vocacionados em Cristo Jesus. Debaixo do seu governo. Diga comigo: debaixo do governo de Cristo. A minha vida é de paz. Agora, aqui está um ponto importante. Debaixo de tal governo. Você vai entender isso mais à frente. Mas perceba: tudo que o mundo apresenta para nós tem de proposta para as nossas vidas. Nós sabemos que ao final é morte. Mas nesse intervalo, e é o que nós vemos, queridos, a prova disso basta você olhar para as muitas vidas das quais não vive debaixo do governo do príncipe da paz. Homens, mulheres inquietas, vidas humanas preciosas, homens e mulheres com um chamado extraordinário para as suas vidas, por vezes até líderes, ministros, chamados e vocacionados pelo Pai em Cristo Jesus, vivendo uma vida perturbada, desequilibrada, uma vida não só financeiramente, mas emocionalmente, mentalmente,
no seu interior guerra e guerra, mas aquela guerra frustrante, porque talvez o inimigo em algum momento ganhou uma certa vantagem, um deslize nas nossas vidas, e isso bastou para que essa paz se sobressaísse, muitos fossem abatidos em meio às suas jornadas. Então, onde está o Senhor dos Exércitos, que garante que debaixo do governo de Cristo, as nossas vidas são de paz em tudo que Ele tem para mim e para você. Inclusive dentro das nossas batalhas, das nossas aflições, a qual a palavra também diz que nós teremos. Irmão, perceba o seguinte: eu não estou falando aqui que Deus, Ele é um Deus romântico, sabe? Pintando quadrinhos com nuvens de algodão doce, dizendo assim: oh meu filhinho, venha caminhar ao meu lado, olha só, o unicórnio rosa ali alado, monta aí em cima dele, vai lá. Não. Não. Vocês querem me seguir? Queremos, Jesus. Então vamos lá, monta aí no cavalinho. Não. O Jesus que eu e você cremos, o Messias, o nosso autor e consumador de nossa fé, Ele diz o seguinte: quer me seguir? Quero, Jesus, quero seguir. Então veste roupa de homem, irmão. Veste o seu escudo, o seu capacete, a sua sandália. Pega a sua cruz e segue. Jesus, roupa de batalha, roupa de batalha. A sua cruz, cada um pega a sua cruz e me siga. Porque tem batalha, tem guerra, mas vocês são o único povo que entra numa guerra, numa batalha, o resultado garantido: vitória. Mas isso é debaixo do governo do príncipe da paz, debaixo do governo do Espírito, que quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, o texto apostólico é: eu vos enviarei o meu alter ego, o outro de mim virá para vos consolar, vos ajudar, interceder por vós, ser o vosso advogado e intercessor fiel. E às vezes, então, queridos, o que é então, pastor? Porque parece que eu só tenho vivido batalhas dentro da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, das minhas finanças. Parece que eu estou como um peixe fora d'água. Parece que eu não estou no lugar onde eu deveria estar. Eu não estou lutando com as bandeiras que o Senhor me entregou. Eu tenho bandeiras, eu levantei guerras, eu comecei brigas que me fizeram me perder do meu propósito, da minha essência, da minha chamada, até da minha vocação. Eu tinha anel de príncipe, coroa de rei, mas agora parece que eu estou comendo junto aos porcos. Parece que agora eu estou indo por vias que eu desconheço e eu estou vivendo, parece, sem saber do amanhã, sem direção, muito menos paz. Diga comigo essa noite: a falta de paz. A falta de paz, ouça, é o grito do
seu espírito. A falta de paz é o grito do nosso espírito. As guerras que nós estamos vivendo, por vezes, financeiramente, emocionalmente, eu vou até deixar o financeiramente de lado, não. Eu quero que você se atente ao principal, a sua alma. As guerras na sua mente, as guerras que estão no seu coração, as guerras que por vezes te adoecem emocionalmente, são um grito do seu espírito para voltar ao centro do propósito do Espírito de Deus. É um clamor do seu espírito dizendo: não estamos no lugar onde deveríamos, não estamos levantando as bandeiras que deveríamos, não estamos vivendo a vida que fomos vocacionados a viver. É uma desorganização gritante do espírito e uma alma doente gritando: nós precisamos voltar ao lugar, ao momento, ao propósito. Volta onde caíste. Faz o caminho do retorno, que a palavra chama de arrependimento. E é voltar por vezes, não é tanto fisicamente, pode ser, mas principalmente emocionalmente, mentalmente, porque são ambientes que são ligeiramente e diretamente ligados à nossa alma. Porque a sua alma, diga, a minha alma, querendo ou não querendo, ela tem sede de Deus. A sua alma, a minha alma, ela tem sede de estar em um lugar, no exercício de uma vida da qual o Senhor vocacionou em Cristo para as nossas vidas. E é lógico que isso fala de uma geografia, de um ambiente geográfico, de um ambiente mental, de um estado emocional que só o governo do príncipe da paz pode estabelecer em todas as realidades das nossas vidas. Em todas. Então essa falta de paz é um grito do nosso espírito querendo voltar ao ambiente mental, emocional e físico de onde deveríamos estar. Você está comigo? Diga amém. Você está entendendo? Diga, estou entendendo, Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. O que guarda o meu coração, o seu coração, o que guarda a minha mente, a sua mente. O texto garante que é, diga comigo, a paz. Diga comigo, a paz. Gente, não liga para a nossa pregadora aqui não, deixa ela, essa vozeirão e bichão, vai pregar, meu irmão. Esta paz que vem de Deus, que excede o entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Teologia paulina, irmão. Carta que o apóstolo escreve aos Filipenses. Esta paz guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então ele vai dizer finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algo de bom há, se alguma virtude há, se algum louvor existe em tal coisa, seja isso que ocupe as vossas mentes, o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai. Isso praticai. E o Deus da paz será a vosso favor. Paz.
inclusive em meio às guerras e nos desertos, que você teve autorização do Espírito para entrar. Porque toda a guerra que você entra, todo pé de pira que você entra, todo deserto que você entra, sem autorização do Espírito, esquece, irmão, é guerra e derrota. Confusão. Você se perde do seu caminho. Mas exemplo do próprio Messias, nós sabemos que quando o Espírito Santo é quem está te levando para o deserto, é para te dar autoridade sobre aquilo que virá. Paz. Então está faltando paz. O teu Espírito está gritando: precisamos voltar para o lugar mental, emocional, pode ser até físico, do qual você nunca, e eu e você nunca deveríamos ter saído, porque é lá que está a nossa paz completa e plena. É lá que o Senhor, segundo na carta do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos irá completar toda a obra em nossas vidas. E sabendo que Deus é um cara que confeccionou, idealizou e ama a família, não é só sobre você, mas tem lugares que você precisa estar para que tais bênçãos alcancem todas as suas gerações. Bênção, irmão, ela persegue e alcança o homem de Deus que anda segundo o seu bom propósito, porque bênção tem endereço é geografia. E você sabe o que é engraçado que esse versículo traz, esse texto traz? Tem hora que a gente não entende. Mas cristão, diga comigo, não é para entender. Porque essa paz, ela está além do entendimento. Ela excede o entendimento. Por vezes você tem que deixar de entender para ter a paz. A paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento. A paz que você vai ter que ter ela quando você vai ter que abrir mão de entender para você tê-la. É essa que guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Nem sempre, senão quase nunca você vai entender. E a gente fica tentando decifrar, mas Senhor, por que, como eu imaginava que era assim, mas minhas contas, do jeito que eu pensei, do jeito que eu aprendi em algum lugar por aí, do jeito que eu tinha ouvido, não era bem assim. E você começa a lutar uma guerra, irmão, você não tem autorização para lutar. Você começa a lutar uma guerra e entrar no deserto, o Espírito não te levou, começa a levantar bandeiras que o Espírito não te autorizou, começa a entrar em brigas que você não deveria ter entrado. E a paz? A paz vai junto. Então não busque entendimento, diga, não busque entendimento, porque essa paz que o apóstolo apresenta a nós, ela excede o seu entender, o meu entender, o nosso entender. Diga amém por isso, Senhor. A paz, então, que excede o entendimento, ela não é uma falsa promessa, ela é exatamente a ideia divina para que nós possamos ser ministrados sobre as guerras que fomos autorizados a lutar. Ela é combustível para tal, ela é alimento para tal, para que nós saiamos das nossas guerras, dos nossos desertos, por vezes até de lugares onde não estávamos sem autorização, e é o Senhor começando a nos trazer de volta, e você não está entendendo, você está pensando, Senhor, é isso mesmo? Assim, meu irmão, você não precisa entender, porque só aqui você vai encontrar a paz que eu tenho para você. Você está entendendo, gente?
essa paz em que nós seremos ministrados para as guerras e fomos autorizados a lutar, para que de fato tenhamos nesses ambientes, nessas geografias, resultados satisfatórios. Irmão, quantos aqui estão buscando uma resposta do Senhor para qualquer área da sua vida? Só dê um singelo amém comigo, diga amém. Só quem está buscando, diga amém. E quantos querem um resultado satisfatório, uma resposta de direção? Lembre-se, nem sempre de completo entendimento, mas que completará a boa obra e tal paz sobre a sua vida. É só nos ambientes em que nós temos autorização para estar. É só nos ambientes em que nunca tivemos autorização do céu para sair. Todos nós que temos o Espírito Santo como governo, lembra? O alter ego? O alter ego daquele que o profeta falara. Sabe, o Cristo, o Messias, ele é o governo. Sobre ele está o governo, ele é o príncipe da paz. Então é só no governo desse Espírito, o Espírito Santo, tendo ele como governo das nossas vidas, nós sabemos que a paz, segundo as palavras do apóstolo Paulo, ela é um árbitro no nosso coração. Ela é um sinal dizendo: você está onde você deveria. É aqui que você deve estar. É aqui que você vai encontrar paz, inclusive em meio às suas guerras. Mas colocou a sua roupa de crente, pegou a sua cruz. Então, irmão, é só seguir. É só seguir o príncipe da paz. Vai ter guerra? Vai ter luta? Vai ter embate? Vai, irmão. Vai ter embate, vai ter combate, irmão, vai ter difamação, vai ter contenda, vai ter acusação, por vezes vai ter solidão, mas você já sabe o resultado. Debaixo do governo dele, eu e você já sabemos o resultado. Pode levantar, seja quem for, contra você, contra a sua vida, quem for. Você já venceu. Você já venceu. Então comece a alcançar debaixo desse governo um estado de paz dentro das batalhas em que há autorização sobre a sua vida, que há autorização do céu sobre você. Pode estar sendo rejeitado, pode estar sendo difamado, pode estar sendo humilhado, pode estar sendo descredibilizado, pode, irmão, pode estar sendo perseguido, pode estar sendo acusado, pode estar sendo o que for. Você está debaixo do governo? Fique em paz. Fique em paz. Porque essa paz, o próprio Senhor dos Exércitos garante que ela é soberanamente eterna e não tem fim. Sobre a vida daqueles que estão debaixo do governo de Cristo, lembra do domingo passado que eu falei alguma coisa sobre direção? É exatamente isso, irmão. Direção do Espírito. Não interessa o deserto que você entrar, a briga, não interessa o que se levantar contra você, irmão. Debaixo do governo, fique em paz. Confia no Senhor. Agora o que nós vemos por vezes é crise. Homens e mulheres, líderes, chamados, vocacionados, em crise, perdidos. Deixa eu ler um negócio para você. Abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo.
Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Eu falava essa semana, consolidando um casal, nós, né? Eu e a pastora. Talvez eu fale assim um pouco genericamente. Talvez alguns entendam, talvez alguns não entendam tanto, mas pastor, que guerras, que batalhas, que... Irmão, palavra, leitura da palavra, conhecimento, entendimento, para que você tenha o discernimento do Espírito. Para começar a entender também, mas como foi que eu entrei nessa, pastor? Como é que foi que eu vim parar nesse ambiente desautorizado? E eu dei uma boa bagunçada na minha vida, na minha história, na minha geografia. Há exemplo, eu estou dizendo que este é o caso, mas há exemplo. Tem um negócio, irmão, parece não, porque persegue mesmo o crente. O ambiente onde tem pessoas, homens e mulheres de Deus, crentes. Mas esse negócio acontece. Sabe por quê? Porque Paulo vai instruir o seu pupilo. Vamos comigo lá no capítulo 2, verso 14, vai. Está quase virando, não é, meu irmão, sabe que domingo não é bem, eu não vou por esse lado de ensino não, mas eu quero compartilhar isso aqui com vocês hoje. Para consolidar um pouco o seu coração. Sou eu não, é a palavra, tá? Não sai nada de mim não. Olha a instrução de Paulo a Timóteo. O título dessa palavra já começa para chocar eu e você, eu deveria pelo menos. O obreiro aprovado por Deus. Diga comigo, sou eu, Jesus. Vai, mas diga pela fé, diga não, sou eu, Jesus. Tem hora que você tem que entrar mais com fé nessa hora. O obreiro aprovado. Aí Paulo instrui da seguinte forma: continue, Timóteo, a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, de conversações, porque isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se, Timóteo, a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar. Timóteo, e que maneja bem a palavra, corretamente. É importante esse detalhe. A palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, ô Timóteo, prosseguem cada vez mais para serem impiedosos, ou prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. E Paulo vai dar o nome aos dois, né? Entre eles estão Himeneu e Fileto. Mas prossegue para mim lá para o verso 20. Numa grande casa, Timóteo, há vasos, não apenas de ouro, mas também de prata, e também de madeira, e até de barro. Alguns, Timóteo, são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar, se alguém quer, se alguém deseja, se alguém almeja, Timóteo, o que, pastor? O título lá, ser um obreiro aprovado por Deus. Esse será vaso de honra, santificando-se, sendo útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja, fala comigo, irmão, fuja. Irmão, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas, inúteis, pois, olha, você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar,
mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente, deve corrigir, mas com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus, meu amigo Deus, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim eles voltem à sobriedade. Olha só, eles estavam insóbrios, para que eles voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua própria vontade. Sabe, uma besteirinha que tira muito crente do seu lugar de paz? E perceba que a palavra do Senhor, irmão, ela tange todas as dimensões. E no que trata-se da criação dele, nós seres humanos, ela tange todas as nossas dimensões, corpo, alma e espírito. Jesus é a autoridade do mais baixo abismo até o mais alto céu. A teologia discute entre 7 e 9 dimensões, mas whatever, não interessa, em todas elas, a palavra Cristo, o verbo vivo, ele é Senhor, poder e autoridade, e ele fala a todas as tais. Então essa palavra aqui está dizendo que muitos de nós saímos do nosso ambiente de paz, seja ele físico, mental, emocional, espiritual, e arranca a nossa paz. Por causa do quê? Contentinha, rodinha de fofoca, conversinha de baixo calão, crente que ainda solta palavrão, sabe? Crente, irmão, que onde tem uma conversinha, uma difamação, um negocinho, ele tá. Crente muito cochichador, sabe? Ô Timóteo, fuja. Queridos, o Senhor tem um lugar de paz para mim e para você. E é pela palavra. É nessa palavra, pela palavra. Por isso, a palavra diz que a nossa alma, ela tem sede de Deus. E aí, eu estava recebendo um feedback do irmão ontem, que ele falou assim: pastor, não é que o senhor fala as coisas olhando para a gente no olho assim, parece que é para a gente. Então não vou olhar no olho de ninguém isso aqui, tá? Você só ouve. Ó, vou olhar aqui, ó. Queridos, o salmista diz o seguinte: assim como a corça, o cervo, ele brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma, ela tem sede de Deus. Mas perceba, querido, que não é porque o cervo ele quer beber a água, é porque ele tem a necessidade, mesmo que ele não queira, ele tem que beber.